Bom dia! Hoje no TVI Rural, você vai ver duas plantações que crescem na Bahia em regiões de cerrado. Veja agora outros assuntos no programa de hoje. Em Mato Grosso, a gente visita lavouras de algodão que devem colocar o Brasil num outro patamar no mercado mundial. É que a qualidade dessas plumas tem agradado os compradores lá fora. As lavouras de trigo no Cerrado da Bahia. Aqui na região de Luiz Eduardo Magalhães, pelo menos 5 agricultores apostaram no cultivo de trigo como uma alternativa para a entre-safra da soja. A nossa farinha produzida aqui é uma das melhores do país, a gente não tem dúvida disso. Indústria de Santa Catarina tenta retomar a venda de patos para o mercado árabe após descredenciamento. Começou a colheita da uva na Serra Gaúcha, a maior região produtora da fruta no país. Agricultores de Mato Grosso do Sul já estão colhendo a safra de soja. Por aqui, a falta de chuva comprometeu o desempenho das lavouras. Produtores rurais cercados por áreas de mineração. Como será essa convivência? O Globo Rural visitou agricultores no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e registrou uma série de problemas. O Rio Grande do Sul, que se destaca pela grande produção de vinhos, terá uma safra muito menor do que nos anos anteriores. Nesta propriedade em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, são 7 hectares plantados com a variedade Bordeaux, usada para fazer sucos e vinhos. A expectativa é colher cerca de 200 toneladas até o fim da safra. A fruta é vendida para uma cooperativa da região ao preço de R$ 1,03 o quilo. Eu acho que foi um avanço, estava 92 centavos, a gente conseguiu ganhar, mas ainda não seria o preço real. 129 municípios gaúchos cultivam uvas. Só na Serra são mais de 11 mil famílias envolvidas na produção. De acordo com a Emater, os produtores da Serra Gaúcha devem colher aproximadamente 635 mil toneladas de uva até o fim da safra, em março. Cerca de 20% menos que em 2018. É que uma chuva de granizo, em outubro do ano passado, destruiu parte da produção em 12 municípios. Nova Roma do Sul e Nova Pádua foram os mais atingidos. Alguns viticultores perderam cerca de 90% do que tinham produzido. O Juarez tem uma propriedade em Flores da Cunha e diz que deve colher 100 mil quilos, menos da metade do que era esperado. E boa parte da uva que não foi destruída pelo granizo tem pouca qualidade e acaba sendo rejeitada pelo mercado. Desanimado, sabe que agora o jeito é esperar pela próxima safra. Tem que batalhar de novo, né? Fazer o quê? Tu tem que... Sorte é que tu paga seguro, alguma coisa, senão eu não estava lascado mesmo. E mesmo com a produção menor, a safra de uva deve arrecadar mais de 700 milhões de reais à Serra Gaúcha. Quando nós mostramos trigo, você logo deve imaginar as lavouras douradas do sul do Brasil. Mas você vai ver agora que o produto vem sendo cultivado no centro-oeste e até mesmo na Bahia. Quem diria? Colheita de trigo na Bahia. A gente começou há 5 anos atrás com 100 hectares para fazer um teste, várias variedades, para saber o que a gente conseguiria de produção aqui na Bahia, né? E não foi pouco. O oeste da Bahia alcançou nessa safra a maior produtividade média do país, 6 toneladas por hectare. Para se ter uma ideia, a média nacional do trigo não chega a 3 toneladas. Com esse resultado, a área plantada não para de crescer. Só aqui na lavoura do Fábio saltou de 100 para 900 hectares. Ele entrou para suceder outras culturas e evitar doenças, diminuir pragas de solo e melhorar em geral a rotação de culturas. Aqui na região de Luiz Eduardo Magalhães, pelo menos 5 agricultores apostaram no cultivo de trigo como uma alternativa para a entre-safra da soja. Parece pouco, né? Mas juntos, em 5 anos, eles já somam 3 mil hectares de plantação. Como a cultura aqui é irrigada, o trigo aqui é irrigado, a gente corta a água na hora certa, o trigo fecha o ciclo dele sem uma umidade no grão, né? Os grãos estão bem formados e secos. A
A secura do grão permite que ele seja armazenado por mais tempo. Com isso, o produtor pode escolher a melhor hora para comercializar o produto. E aí vocês conseguem ganhar quanto a mais segurando esse produto? De 15% a 20%. Para o seu Celestino Zanella, presidente da Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia, o trigo do Cerrado veio para ficar. Ele acredita que a região é estratégica. Nós pretendemos, num processo gradativo de seleção de variedades, atingirmos aí 6, 7 mil hectares nos próximos 3 ou 4 anos. E o objetivo dos produtores aqui é termos uma agricultura sustentável de longo prazo. E trigo passa a ser uma dessas culturas. E essa coisa de plantar trigo no Cerrado pegou, viu? Além da Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás apostaram na cultura. E foi em terras goianas que tudo começou. Estamos em Cristalina, lugar que uma família que veio do Rio Grande do Sul há 30 anos escolheu para manter uma tradição. O avô plantava, né? Então a gente foi junto com eles e lá nós tínhamos um padre que falava sempre do trigo, que é o pão de cada dia. E a gente ficou ansiado ver isso, né? Lembro de 5 anos de idade, em cima da colhedeira do meu pai, colhendo trigo, né? Junto com meu pai. O seu Egídio trouxe a experiência do sul do país e decidiu investir no trigo aqui no Cerrado. Sabe qual foi um dos fatores decisivos para essa aposta? O clima. Dias quentes e noites mais frias, em torno dos 11 graus. A altitude do Cerrado, acima de 600 metros, garante essa temperatura favorável para o desenvolvimento do grão. Nós tivemos temperatura de 7 graus. O ano passado nós tivemos de 5 graus à noite. Então são temperaturas que propiciam o trigo a ter um bom perfilhamento, a ter uma sanidade boa, o desenvolvimento dele é melhor. Aqui a semente é plantada em maio, época das últimas chuvas no Cerrado. Depois, para aguentar a tradicional secura da região e chegar até setembro, época da colheita, a irrigação é fundamental. Se não tiver uma irrigação nessas variedades, principalmente que são desenvolvidas para pivô, para irrigação, com alta produtividade, não consegue não. A boa produção e a qualidade do trigo nessas terras se devem muito ao trabalho da Embrapa Cerrados. Estamos em Planaltina, no Distrito Federal, sede da instituição. Em 40 anos de pesquisa, a Embrapa já desenvolveu em torno de 50 novas variedades de trigo, todas adaptadas para a região de Cerrado. É um trabalho de melhoramento genético. E essa seleção começa aqui no campo, em busca de alta produtividade e qualidade industrial para a panificação. Numa pequena parcela de terra, estão plantadas dezenas de variedades. A maioria é fruto do cruzamento entre cultivares brasileiras e mexicanas. 6 mil materiais já foram testados. O pesquisador Júlio Albrecht acompanha de perto o crescimento das plantas. Nós buscamos bastante trigos com alta força de glúten, com uma alta estabilidade principalmente. Então isso aí vai fazer com que esse trigo produza uma farinha com boa qualidade para a panificação. As características de cada planta contam muito para a seleção de novos materiais. A palha, por exemplo, deve ser forte para não acamar com o vento. Quanto menor o ciclo da planta, melhor. A Embrapa já tem variedades que são colhidas 10 dias antes do que o convencional. A vantagem da precocidade da variedade é que o produtor vai ter menos gasto com defensivos, ele vai gastar menos energia, menos água. O desafio da Embrapa agora é encontrar variedades de sequeiro adaptadas à região. Materiais que produzam mais de 2 toneladas por hectare, contando apenas com a água da chuva. A aposta é que o futuro do trigo no Cerrado não dependa de irrigação. Esse trigo seria plantado na safrinha, em fevereiro, março. Chuvas aqui na região elas param de ocorrer em meados de abril. Então o trigo tem chuvas aqui o suficiente nos primeiros 50 dias. Depois disso, ele tem que ter uma boa tolerância à seca para que ele vá até o desenvolvimento final com ainda uma boa produtividade. Já tem gente apostando nesse trigo de sequeiro aqui mesmo no Distrito Federal. Já é a terceira vez que o Zé Guilherme planta trigo em suas terras. O primeiro cultivo foi por acaso. Ficou tarde demais para plantar o milho. Aí o produtor decidiu arriscar. Entrou com trigo, sem irrigação. O trigo de sequeiro no Cerrado precisa de temperaturas ainda mais baixas do que o irrigado e de altitude acima de 800 metros. É um cultivo arriscado, mas com muitas vantagens.
Ele não é um grão tão graúdo quanto o grão irrigado, é um grão um pouco mais miúdo. Aparentemente ele tem todas as características para dar uma boa farinha de trigo. A produção do Zé Guilherme já tem destino certo. A Copadef, Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal. Logo depois da colheita, o trigo vem para cá, passa por uma seleção e depois é armazenado nestes silos. Hoje, dos 150 cooperados, 30 plantam trigo de sequeiro ou irrigado. Nos anos 90, com o avanço das pesquisas da Embrapa na região, a cooperativa decidiu construir um moinho. A gente tinha uma dificuldade de fazer a comercialização desse trigo, principalmente por algumas indústrias que às vezes não davam o devido valor a esse produto. Hoje as coisas mudaram. O pessoal enche a boca para falar desse trigo, que tem um dos melhores rendimentos do país. Com 1 quilo do grão, dá para fazer até 800 gramas de farinha. Hoje o moinho atingiu a capacidade máxima de produção, 45 toneladas de farinha por dia. Por isso, a cooperativa decidiu investir na construção de 4 novos silos para armazenar o produto. O nosso trigo é um trigo melhorador, então eu posso falar com toda a segurança que a nossa farinha produzida aqui é uma das melhores do país, a gente não tem dúvida disso, principalmente na panificação. A Carla que o diga. Ela é responsável pela produção de pães na panificadora da cooperativa. Aqui só entra a farinha do Cerrado. É uma farinha mais leve, ó. Tem farinha que você precisa peneirar e essa não. Já são 3 anos com a mão na massa. Ela faz 1000 pãezinhos por dia. Crocante ele tá. Miolo dele, olha só, bem branquinho. Vamos saber do gosto dele. Saboroso, hein, Carla? Parabéns, nota 10. Os brasileiros consomem hoje 11 milhões de toneladas de trigo por ano. Mais da metade é importada. Mas quem sabe em breve, com uma ajudinha do Cerrado, o pão nosso de cada dia não seja assim, 100% nacional. O Cerrado tem uma importância muito grande nessa autossuficiência do trigo nacional. Talvez vai tornar o Centro-Oeste aqui um exportador de matéria-prima para os estados do Sul e quem sabe até para outros países. O TV Rural volta no próximo domingo e eu estarei te esperando. Um bom dia a todos e até lá.